Bora lá, pessoal. Então, nosso próximo vídeo vai falar sobre curva de aquecimento, tá? O que é isso? É um gráfico, um diagrama que representa como a temperatura se comporta em função da quantidade de calor que um corpo vai receber. Tá legal? Então, conforme o corpo vai ganhando energia térmica, vai ganhando esse calor, ele vai aumentar sua temperatura, vai mudar de estado, vai fazer o quê? Basicamente isso que o diagrama cobre, tá? Então, vou ter aqui um exercíciozinho para a gente trabalhar isso. Um corpo de massa 50 gramas, inicialmente em equilíbrio, sofre um processo calorimétrico representado graficamente ao lado. Então, esse é o processo. Determine o calor latente de fusão. Letra B, capacidade térmica do estado 3 e o calor específico do estado líquido, tá? Então, preste atenção, muito cuidado na hora de começar a resolver isso aqui. Vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho basicamente dois tipos de calor para poder analisar. Lembra? O calor que muda a temperatura, chamado de calor sensível, e o calor que muda o estado da matéria, o calor latente. Para ter calor sensível, preciso mudar a temperatura. Você concorda que nesse primeiro intervalo a temperatura vai de menos 10 até 10? Então a temperatura não está mudando, certo? Então esse primeiro intervalinho aqui é um calor sensível. Agora, olha o que aconteceu com a temperatura. Ela não estacionou aqui em 10 graus Celsius, ela não ficou constante. Significa que aquele corpo foi aquecido até começar a mudar de estado. Então aqui nós temos um calor latente. Então, continuaram fornecendo calor para ele, vê que ele está aumentando cada vez mais. Então, esse cara acabou de mudar o estado e vai mais uma vez começar a aquecer. Mais uma vez eu tenho aqui um calor sensível. Mais uma vez ficou com a temperatura constante, então o calor é latente. E mais uma vez aumentou a temperatura, logo o calor é sensível. Antes de continuar, vamos identificar qual é o tipo de transformação, porque eu sei que tanto aqui quanto aqui é calor latente. Mas o que o cara está fazendo? Ele está fundindo, está ebulindo? Lembra da água, tá? Porque eu tenho duas temperaturas, lembra dela. Qual é a temperatura de fusão do gelo? Pô, a temperatura de fusão do gelo, que o gelo vira água, é 0 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição da água? A temperatura que a água vira vapor, 100 graus Celsius. Então você consegue perceber que a temperatura de ebulição é maior do que a temperatura de fusão? E aqui, basicamente, eu tenho uma temperatura baixa e uma temperatura alta. Ou seja, temperatura baixa só pode ser o quê? Uma fusão. Só sobrou para a temperatura alta, então, uma ebulição. Então, sempre que o gráfico te der duas transformações de estado, duas curvas de calor latente, a mais baixa é a fusão, a mais alta é a ebulição. Tamo junto? Qualquer coisa, volta isso aí. Então, vamos lá. Agora eu preciso identificar que tipo de estado eu estou analisando. Quando é sólido, quando é líquido e quando é vapor. Vamos pensar comigo. Se a fusão separa o que é sólido do que é líquido, o que está antes da fusão seria o estado sólido. Ele aumentou a sua temperatura e quando foi aumentando ele derreteu, certo? Se ele derreteu, esse segundo estado aqui é o estado líquido. E ele continuou aumentando a sua temperatura até que ele evaporou. Se ele evaporou, esse estado aqui agora é um estado de vapor. E a partir daqui a gente começa a analisar esse gráfico de acordo com o que o problema está pedindo. Primeiro, o calor latente de fusão. Onde é que ocorre a fusão? A fusão ocorre nisso aqui, a temperatura desse corpo não está constante, então ele está fundindo. Então vamos lá, representar o calor latente de fusão é igual a M vezes L, usando as formulinhas que a gente já conhece. Então, o que esse gráfico te fala? Para fundir, ele precisou receber quanto de energia? Quanto ele começa? Poxa, ele não está começando com 200? A partir dos 200 a temperatura não fica constante? De 200 até quanto? De 200 até 1200. Significa então que para fundir ele precisou receber 1000. Porque se ele começa com 200 e vai até 1200, nesse intervalo ele ganhou quanto? 1000 calorias. Então,
1000 calorias é o nosso calor recebido, é o nosso calor latente. Qual é a massa que o corpo tem? Que o probleminha está dando para a gente. Massa dele são 50 gramas. Se são 50 gramas, é só substituir. Concorda que só sobrou o L? E o L não é o calor de transformação? No caso, é o calor da fusão. Esse carinha aqui, não está multiplicando? Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, quem é o LF, o calor latente de fusão, ele é igual a 1000 dividido por 50. Então, aqui eu vou ter, posso cortar, né? Esse aqui com esse cara, tenho 100 dividido por 5, que são 20 calorias por grama. Unidadezinha de calor latente, caloria por grama. Então, junto, o que eu fiz? Eu peguei do gráfico a informação que me cabia, tá? Que eu precisei. Segunda parte. A capacidade térmica do estado 3. Repara, eu coloquei aqui, ó, estado 3 embaixo, coloquei estado líquido. Foi de propósito. Geralmente o problema representaria para você isso aqui como um estado 1, isso aqui como um estado 2 e isso aqui como um estado 3. Então, ó, estado 3 seria quem? O vapor. Então pensa comigo, durante o vapor, ele não começou com 3.000 e foi até 3.800? Então, durante a estadia nesse estado de vapor, ele ganhou 800 calorias, certo? É o mesmo raciocínio que eu tive aqui, quando ele começa e quando ele termina, quanto ele ganha, tá? Então vamos colocar aqui a formulinha que nós já conhecemos. Se ele está no calor sensível, a fórmula é o MC delta T, certo? Ou o Czão delta T. Lembra que é a mesma coisa, é a mesma fórmula, depende de como o problema pede. E nesse caso, o que ele pediu? Ele pediu para a gente a capacidade térmica. Se ele está pedindo a capacidade térmica, é essa fórmula aqui que eu vou usar. É o Czão que ele está querendo. Então, ó, já sei quanto ele recebeu. Ele recebeu 800. Então, 800 é igual a Czão vezes. O vapor começou em qual temperatura? Só olhar. Concorda que o vapor começa aqui, ó? Que temperatura é essa? 30. O vapor termina onde? Aqui em cima. Que temperatura? 60. Então, quanto a temperatura dele variou? A temperatura variou em 30 graus Celsius. Então, ó, vai ficar 60, que é o final, menos 30, o inicial. Vou botar de uma vez 30. Então, tem 800 é igual a 30C. Esse cara, mais uma vez, multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, fica Czão é igual a 800 sobre 30. Vou cortar o zero aqui, ó. Cortei um zero em cima e cortei um zero embaixo. Fiquei 80 dividido por 3. 80 dividido por 3 vai dar para a gente 26, aproximadamente. Então, ó, 26 calorias. Lembra a unidade de capacidade térmica? Por grau Celsius. Tá legal? Então, aproximadamente 26 calorias por grau Celsius. Mais uma vez, tamo junto. Qualquer dúvida, volta ao vídeo. Olha de novo isso aí. Tá? Lembra, eu estou pegando do gráfico as informações para poder resolver o problema. E o calor específico do estado líquido. Cara, o estado líquido é isso aqui. Ele começa aqui e termina aqui. Nós já identificamos isso. E como é o calor específico, a formulinha que eu vou usar é aquela que a gente já conhece, que eu até já escrevi. Calor sensível é igual a MC delta T. Certo? Então, quanto ele recebeu de energia no estado líquido? Pô, concorda que o estado líquido começou em energia em 1200 e terminou em 1800? Então, posso dizer que aqui nesse processo ele ganhou quanto? Ele ganhou 600 calorias, certo? Substituindo, calor sensível, 600. Massa, 50. Lembra? O problema deu. Calor específico, quero saber. E a variação de temperatura? Em que temperatura ele começa no líquido? 10. Em que temperatura ele termina no líquido? 30. Então ele ganhou quanto? 20 graus Celsius, tá?
a variação de temperatura dele, então vou colocar aqui direto como 20. Então, resolvendo essa conta, o que você vai ter aqui? 600 é igual a 1000 Czinho. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 600 dividido por 1000. Olha, 0,6 calorias por grau Celsius. Ok? Repetindo, qualquer dúvida, volta ao vídeo, tá certo? Lembra, para poder resolver essas três continhas aqui, eu tirei as informações do gráfico, tá? O diagrama a curva de aquecimento, esse diagrama da temperatura em função do calor, te dá todas as informações que você precisa.